Pessoal, vou falar agora um pouco sobre a cláusula join. É, Dentre as premissas de um banco de dados de warehouse e um banco de dados voltados para analytics, não se recomenda dados normalizados. Tá? Uma péssima prática que você tenha dados normalizados, que você armazene estes dados, estruture estes dados nessas tabelas de forma desnormalizada, né? Porque é o que a gente está acostumado em bancos de dados transacionais, utilizando a terceira forma normal, né? Acho que todo mundo tem uma boa noção em relação a isso. Então, assim, quanto menos join num banco de dados como o BigQuery, por exemplo, ou em qualquer outro que segue essas premissas que eu disse, melhor. Quanto mais joins, maior será o trabalho que o BigQuery vai ter para poder fazer essas uniões e maior será o custo, tá bom? Logo depois do join, a gente vai falar sobre os dados desnormalizados e como desnormalizá-los, tá? Como tudo que eu estou colocando nesse material, como eu disse para vocês, eu pesquisei bastante, estudei bastante e eu testei todas as boas práticas e más práticas, sejam as recomendadas pela Google, seja as práticas que outras pessoas recomendam. Nem todas eu consegui concluir algo ligado a performance e custo. Existe uma técnica de join que a própria Google recomenda na documentação deles, de que você tem que sempre fazer um join da maior tabela para a menor. Então, from a maior tabela, inner join ou qualquer cláusula de join, a menor tabela e assim por diante. Que você vai reduzindo o tamanho das tabelas conforme a ordem em que ocorram os joins. Eu fiz um teste considerando essa regra, tá? E eu não consegui obter nenhum resultado, tá? O que de cara eu posso dizer, tá, é que se tá havendo uma necessidade do uso de joins constantes, é porque as suas tabelas não estão desnormalizadas no nível como deveriam. E isso é muito ruim para uma ferramenta como o BigQuery. O ideal é que elas estejam desnormalizadas no maior grau possível, tá? Por exemplo, se você tem lá o cliente e aí você tem, por exemplo, o código do país onde ele mora. Qual seria a primeira desnormalização? Você teria o cliente, o código do país, ou você poderia tirar o código do país e incluiria quem ali? O país propriamente dito, né? O país propriamente dito não, o nome do país propriamente dito, né? Então você teria o cliente, por exemplo, Rubens, país, Brasil. Essa é a primeira forma de desnormalização. Quais seriam as próximas? A gente pode pensar, por exemplo, que o Rubens fez 10 compras na loja X, Y e Z. Tá? Qual seria a segunda forma de desnormalização? O Rubens, a loja que ele comprou e quantas vezes essa loja aparece, né? Agrupando por loja que ele comprou e depois somando a quantidade de compras que ele fez em cada loja. Essa seria, de repente, a segunda forma de desnormalização. Qual seria a terceira? O Rubens, a loja que ele comprou e cada um dos produtos que ele comprou em cada uma das lojas. Você chegou no mais alto grau de desnormalização. Tá? Acho que eu consegui explicar bem e raciocinar também corretamente. Perdoa se eu falei algo errado. Tá? Então, isso é o ideal. Mas como que você faz isso no BigQuery? Eu vou mostrar nos próximos slides, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo do que é uma boa prática, tá? Que ele sugere como não otimizado e otimizado, utilizando, ó, primeiro a tabela menor, depois a maior. E aqui, tabela maior, depois tabela menor. O resto é a mesma coisa.
está pegando campos de ambas as tabelas e fazendo algumas métricas aqui, agrupando, só para poder ter essas métricas. Aí você pode fazer qualquer teste que você quiser. Eu testei isso utilizando as tabelas do GitHub que tem no dataset público, tá? E fiz um join entre elas. Acho que foi a do GitHub, tenho quase certeza. E lamento Google pela documentação, lamento outras pessoas que sugerem essa prática e que muitas vezes a gente que está pondo a mão na massa lá, né? Tá todo mundo lá hands-on e fica tendo que se preocupar. Putz, mas essa tabela é menor, é maior. Isso é chato às vezes, tá? Às vezes não, isso é chato. Porque a gente já tem que ter a preocupação com o raciocínio do negócio, da regra de negócio. A gente quer entregar aquilo. E ainda tem que ficar se preocupando se a tabela é maior ou menor e tem que vir antes ou depois. Então, como isso foi uma prática que, apesar de ser sugerida, eu não consegui chegar a um resultado nenhum, eu estou afirmando aqui no teste que eu fiz que deu igual e que é inconclusivo, tá? Se você conseguir simular isso, eu peço até que você me comunique, vamos trocar ideia aí para a gente poder entender como que isso foi feito e talvez por que eu não consegui simular e por que é uma boa prática, beleza? Agora, em relação aos joins, prevalece o que eu falei, hein? E agora eu vou falar sobre a desnormalização, beleza?